e compartilhar com vocês a boa e infalível palavra do Senhor. Eu quero manifestar a minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, tem me dado desde ontem de estar com vocês. O que para mim, assim como eu disse ontem, repito hoje, se constitui de uma grande alegria. Estar em Alvorada para mim é sempre muito bom. Eu estava hoje pensando, eu venho a esta querida igreja desde quando eu ainda era solteiro. Ano que vem, Deus me conservando com vida, porque casado, se eu estiver vivo, com certeza eu estarei. Eu vou estar completando 11 anos de casado, e muito bem casado com a Joselma. E eu estava hoje pensando a respeito do fato de que se não der, eu digo. Obrigado. Desde quando eu era solteiro que eu venho a esta querida igreja, obrigado, e desenvolvo com a mesma um relacionamento saudável e principalmente cristão, o que para mim é motivo de glorificar ao Senhor. E é tão bom quando... eu vou ter que... melhor, né? E é tão bom... ok. É tão bom quando você entra ano, sai ano, e você percebe que a essência da igreja, ela permanece a mesma. Que Deus continue sustentando a fé de cada um de vocês. Eu quero reiterar aqui também a minha manifestação de gratidão e respeito pela vida do pastor de vocês, pastor Daniel Paixão, por sua vida, sua família, pastora Marta, o ministério de cada um dos senhores. Que o Senhor continue a confirmar o trabalho de suas mãos. Pastor Euclides, muito obrigado, porque dentre tantos pregadores nesta nação, Deus fez o Senhor se lembrar do meu nome. E isto para mim se constitui de uma alegria muito grande. Que Deus em Cristo também siga o abençoando. Obrigado, irmão Sidney, pelo carinho, o cuidado. Que Deus o recompense. Muito feliz por reencontrar esse homem de Deus que eu respeito e admiro, o pastor Pedro Dutra. Que Deus também siga o abençoando com sua família e todo o trabalho de suas mãos. Feliz por estar com Alice Neide desde ontem. Não é sempre que tenho esta oportunidade, e quando tenho, procuro aproveitar ao máximo. E a minha oração de todo o meu coração é para que Deus os preserve, que Deus os guarde, que Deus os livre, porque a igreja brasileira precisa de cantores crentes como vocês. Então que o Senhor sustente vocês a cada dia. Se a igreja concorda com isso, diga amém. Deixa eu só lembrá-los, eu farei isso em menos de um minuto, assim como a dupla Alice e Neide. Eles têm ali os seus materiais. Depois que vocês adquirirem os deles, vocês procurem os meus que estarão do lado. Eu tenho ali alguns livros, inclusive o livro Vocação, Como Descobrir a Minha. Nesse livro, de uma forma bem objetiva, eu falo que não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado. Eu falo sobre a importância de você descobrir a sua vocação e cumpri-la, como uma forma de você viver uma vida satisfeita em Deus. Também o livro As 7 Leis do Evangelismo, que é um tratado sobre a missão da igreja, e alguns cursos como este, e eu paro por aqui, esta parte, Teologia da Pregação. Aqui eu falo sobre a pregação em 3 aspectos: histórico, teológico e prático. É possível que você já tenha visto algum pregador falando mal de teólogo, e algum teólogo falando mal de pregador. Isso tem uma razão. Todas as vezes que você vê um pregador falando mal de teólogo, é porque ele é preguiçoso e não gosta de estudar.
E toda vez que você vê um teólogo falando mal de pregador, é porque ele gostaria de ter a desenvoltura do pregador, mas não tem. Aí é inveja. O bom mesmo é todo pregador ser um bom teólogo e todo teólogo ser um bom pregador. E isso é possível. E eu trato sobre isso e outros aspectos sobre teologia da pregação. É um curso de mais de 4 horas de duração. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Obrigado pela atenção e também, principalmente, a compreensão nesta parte. Agora vai? Porque assim eu disse amém. Obrigado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Obrigado. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Se não der, não tem problema. Senão a gente vai ficar aqui. Gênesis, quando você encontrar, e eu acho que você não terá dificuldade de encontrar este livro, localize, por favor, o capítulo de número 12. Obrigado. Se não der, eu vou tirar. Obrigado. Muito obrigado. Gênesis, capítulo de número 12. Quando você encontrar o capítulo 12 de Gênesis, localize, por favor, o versículo de número 1. E quando você encontrar o versículo de número 1, identifique aí também o 4, porque nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Quem aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você que encontrou Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. E somente os que podem digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Assim como ontem à noite, mais uma vez nós estamos diante de um texto que nos é extremamente familiar. Eu, particularmente, que tenho o privilégio dado pela graça de Deus, de ter sido nascido e criado em um lar evangélico, eu, particularmente, tive o privilégio de ter contato com esta história desde muito cedo. Eu me lembro, por exemplo, quando surgiu, e boa parte dos que aqui estão talvez nem saberão do que eu vou estar falando, eu me lembro quando surgiu aquilo que era chamado de slide, e aquilo me deixou admirado quando criança. E eu me lembro quando as tias do departamento infantil passou a primeira história naquele slide, que tinha ali o serviço de som contando a história e ia passando as imagens. Foi exatamente, quem está me ouvindo aqui, diga amém. Foi exatamente a história que nós geralmente a chamamos de a história de Abraão. Com isso eu estou tentando mostrar aqui nessa parte inicial de que eu reconheço
totalmente o fato de que nós estamos familiarizados com esta história. Porém, meus irmãos, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar entender essa história corretamente, e entendendo corretamente, então, tentarmos também extrair algumas lições espirituais para os dias de hoje, nós precisamos trilhar pelo caminho correto da interpretação desse texto, e eu estou convencido de que o primeiro passo nesta direção é nós desconstruirmos o que eu chamaria não de uma ideia errada, nem tampouco equivocada, mas eu diria que nós precisamos desconstruir da nossa mente uma ideia limitada a respeito dessa história. Por que eu digo uma ideia limitada? Porque geralmente já está impregnado em nós, é uma atitude meio que natural, quando lemos esta história, ou parte dela, como fizemos aqui nessa noite, nós já imaginamos que trata-se de uma história sobre fé. É verdade, essa história é também, mas não é somente uma história sobre fé. A história que nós geralmente chamamos de a história de Abraão é mais do que simplesmente uma história sobre a fé de alguém. O grande problema é que geralmente nós atribuímos a esta história como sendo apenas uma história sobre fé, porque geralmente nós partimos desta história para Deus e não de Deus para esta história. Se eu fosse você, eu estaria bem atento nesta parte. Essa história, nós não podemos analisá-la apenas a partir dela. Pelo contrário, é um outro problema que nós enfrentamos. Nós aprendemos desde cedo que a Bíblia é um livro de muitas histórias. Na verdade, a Bíblia não é um livro de muitas histórias. A Bíblia é um livro de uma história só, contada por pequenas histórias. Qual é a história principal da Bíblia? A história principal da Bíblia não é outra senão a história do próprio Deus. Por exemplo, a Bíblia não começa com a criação do homem. Pelo contrário, a Bíblia começa com Deus criando todas as coisas. No princípio, criou Deus. Então a história não começa com o homem, a história começa com Deus. Logo, a Bíblia não é um livro de muitas histórias de homens. Pelo contrário, a Bíblia é um livro de uma grande história contada por pequenas histórias. Logo, eu não posso cometer o grave erro que muitos cometem de, por exemplo, ler um texto como esse que nós lemos e simplesmente desconsiderar o fato de que existe um propósito maior do que simplesmente falar sobre a fé de um homem chamado Abraão. Para isto, nós precisamos então considerar onde e por que essa história encontra-se no livro do Gênesis. Sempre, aqui é para quem está bem atento, sempre quando você lê um texto bíblico, você precisa considerar que esse texto está dentro de um capítulo, esse capítulo está dentro de um livro, e este livro está dentro da Bíblia. Eu não posso ler um verso e simplesmente aplicá-lo à minha vida, desconsiderando o fato de que esse texto está dentro da história do próprio Deus. Então, para eu entender o que está sendo destacado onde nós lemos, nós precisamos considerar o fato de que o que nós lemos encontra-se dentro do livro do Gênesis. E por que está exatamente no livro do Gênesis? Alguém poderá dizer que é porque está dentro do processo de cronologia, dentro do tempo, dentro dos fatos históricos. Não é por isso. Na verdade,
o que é o livro do Gênesis. Claro que todos aqui sabem, é só a título de lembrança, livro do Gênesis é o livro da origem. E aqui reside um outro problema. Geralmente quando falamos que o livro do Gênesis, ele significa o livro da origem, nós pensamos que esse livro é assim chamado por causa da origem do mundo, ou a criação da natureza. Não somente isso. Na verdade, este livro, isto é, o livro do Gênesis, ele compõe, ele possui a origem de todas as coisas. Por exemplo, ele possui a origem das coisas criadas. Segundo, ele possui como o homem foi criado. Terceiro, ele possui a informação de como o homem pecou pela primeira vez, isto é, como se deu a origem do pecado na raça humana. Mais do que isso, no livro do Gênesis, nós temos também o anúncio primeiro a respeito da redenção. É em Gênesis, por exemplo, que nós ouvimos pela primeira vez da boca do próprio Deus a respeito da promessa da vinda daquele que resolveria de uma vez por todas o problema do pecado do homem. Agora, mais do que isso, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ora, de que maneira Deus executaria este plano? Se é da semente da mulher, não teria outro meio a não ser o estabelecido pelo próprio Deus, de estabelecer, de criar, de escolher um povo por meio do qual ele executaria o seu plano. Então, é por isso que Abraão tem a sua história no livro do Gênesis. Por quê? Porque é em Abraão que começa, é em Abraão que se dá início, que origina-se a execução ou a materialização de um plano que ainda estava numa esfera espiritual, numa esfera apenas das palavras. É agora então, quando Deus chama Abraão e diz a Abraão o que este deveria fazer. E o que é que está acontecendo aqui? Não é outra coisa a não ser o início da execução, da materialização deste projeto espiritual. Por isso eu lhes afirmo, esta história é mais do que uma simples história sobre fé. Pelo contrário, aqui começa a execução, a materialização de um projeto espiritual. Mais do que isso, observe bem, de quem é a iniciativa, em quem começa o diálogo, quem é que abre a conversa. Para ser mais claro, para ser mais direto, quem procura quem? É Abraão quem procura Deus, ou é Deus quem procura Abraão? Quem é que vai a quem? Quem toma a iniciativa? Ora, se você observar bem, para você que está bem atento, se você observar bem, aqui pelo menos dá a entender, pelo menos pelos registros bíblicos, de que até aqui Abraão não sabia exatamente quem era Deus. Isso aqui é fundamental para você entender onde Deus vai nos levar pela sua palavra. Até aqui, Abraão não tem noção de quem de fato é este Deus. Claro que vocês se lembram, Abraão foi criado em um ambiente, primeiro, politeísta, ou seja, um ambiente de vários deuses. Segundo, um ambiente idólatra. Quem não se lembra aqui que o pai de Abraão, ele era fabricante de deuses.
a ideia de fabricante de deuses ali não é só a ideia de alguém que pegava o nome de um deus e fazia uma imagem. Não. A ideia de fabricante de deuses ali é a ideia de alguém que criava novas divindades. É nesse ambiente que Abraão nasce. É nesse ambiente que Abraão cresce, é educado. Atente bem para isso. E agora aparece Deus para Abraão. Claro, para nós do lado de cá, sabemos que é o único Deus. Mas para Abraão aqui, quem era esse Deus? Para ele, dentro da sua formação, era apenas mais um Deus. Então, para você que está bem atento, observe, não é Abraão quem vai a Deus, até porque Abraão até aqui, ele não sabia da existência deste Deus. Não é grave isto, não é Abraão quem vai a Deus, é Deus quem abre o diálogo, é Deus quem vai a Abraão. Parece que esta minha expressão, simples demais, desnecessária, mas não é. Pensar diferente disto, ou seja, não considerar que é Deus quem vai a Abraão e não Abraão quem vai a Deus, é você tirar de Abraão o centro, o protagonismo da história. E isso é tão sério que, se nós não considerarmos que foi Deus quem foi Abraão e não o contrário, geralmente nós terminamos uma mensagem sobre Abraão exaltando a fé de Abraão, exaltando que Abraão foi um homem de grande fé, que Abraão foi um homem extraordinário. É isso que ocorre quando não consideramos que é Deus quem vai a Abraão e não Abraão quem vai a Deus. Na verdade, se Deus não vai a Abraão, Abraão nunca teria entrado na história bíblica. Ou seja, Abraão só aparece porque Deus apareceu para ele. Abraão só entra na história porque Deus entrou na história de Abraão. Se Deus não tivesse entrado na história de Abraão, nós nunca teríamos ouvido o nome deste homem. Tem gente que já entendeu aqui. Você só tem valor, você só tem história porque Deus um dia entrou e permanece na tua história. Quem reconhece essa verdade, já aproveite para dar o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Deixa eu adiantar aqui. Primeiro, é Deus. Grita para ser uma vez só, diga: é Deus quem vai a Abraão e não Abraão que vai a Deus. Diga: a iniciativa é de Deus. Diga: tudo começa em Deus. Agora, para você que está interessado na palavra aqui, quando você pensa desta forma, de que forma? De que a história começa em Deus e não em Abraão. Quando você considera, eu vou dizer de novo, quando você considera que a história começa em Deus e não em Abraão, você tira essa história de uma dimensão humana e coloca essa história em uma dimensão divina. E não somente isso, quando você considera que essa história começa em Deus e não em Abraão, você tira essa história de um aspecto do tempo e coloca essa história em uma dimensão eterna. Ou seja, quando você considera que é Deus quem procura Abraão,
você vai entender que essa história é mais do que um projeto de Deus na vida de um homem. Pelo contrário, isso aqui é um projeto eterno que tem a ver com a redenção. Ou seja, isso aqui é algo da eternidade se concretizando dentro do tempo. Eu fico impressionado com algumas pessoas, até ditas pregadores, de que colocam Deus em uma dimensão, não perca isso aqui não, em uma dimensão temporal, limitada. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu alguém dizendo até com autoridade espiritual, de que Jesus, ele foi o plano B de Deus, ou seja, que Jesus foi a carta na manga de Deus, que é mais ou menos assim, que no primeiro round, lá no Jardim do Éden, Deus perdeu a guerra, a batalha, mas, ainda engrossa a voz, mas no segundo round no Calvário, ele venceu a batalha naquele que era o plano B, a carta na manga de Deus. Ora, como é que eu vou pensar assim? Seria mais ou menos isso, dizer que quando Adão e Eva pecaram no jardim, é como se Deus tivesse sido pego de surpresa, mais ou menos assim, para ironizar mesmo. Adão e Eva pecaram, aí é como se Deus dissesse assim: meu Deus do céu, e agora? Quem poderá me ajudar? Eu só não vou completar a frase, mas a ideia é esta, de um Deus fraco, de um Deus confinado, de um Deus que é decepcionado. Ora, como é que eu vou dizer isso, se a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo? É mais ou menos isso aqui. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, é como se Deus estivesse dizendo para Satanás: mais uma vez você chegou atrasado, porque antes deles pecarem, eu já tinha resolvido o problema na eternidade. Como é que tem crente que se diz pentecostal e não reage a isso aqui? Aliás, e o Espírito de Deus me faz lembrar isso, aliás, um dos nomes de Jesus, e olha que nome destinado a Deus, é para demonstrar em partes algo sobre ele. Dá para entender? O nome é para dizer em partes uma parte do que ele é. E um dos nomes de Jesus, é Pai do que mesmo? Não, vocês estão com medo ou se esqueceram? Pai da eternidade, vai lá. Pai de quem? Então vai lá, diga por favor, 1, 2, 3. Pai. Ele é pai de quem? Então se ele é pai dela, ela é o que dele? Vocês estão com medo por quê? A Bíblia quem diz? A Bíblia diz que ele é o pai da eternidade. Se ele é o pai dela, ela é o que dele? Quem é que vem antes? Pai ou filho? Então quer dizer o quê? Que se ele é pai da eternidade, ele vem. Agora ouça isso. Eu desafio qualquer um a definir eternidade. A gente já começa errando, porque diz assim: não, porque na eternidade passada e na eternidade futura. Como assim, meu irmão? Se a eternidade não tem passado nem futuro, pois a Bíblia diz que ele é o pai da eternidade. Então a eternidade nem existia e ele já era quem ele é. E aí um dia, se é que existia dia, porque nem eternidade existia, ele disse: vou gerar minha filha e vou chamá-la de eternidade. E a eternidade começou. Antes da eternidade ele já era quem ele é. Pastor, me explica isso, não dá. Então o que eu faço? Ajoelha e adora. Esse é o Deus a quem servimos. Quem reconhece essa verdade, levante a mão e dê um brado. O rebaixo, o rebaixo. Eu estou tentando mostrar a vocês a dimensão desta história, que não começa em Abraão, que não está limitada a tempo. Isso aqui
Trata-se de um projeto eterno. Aí Deus se apresenta a Abraão. E qual é a proposta? Olha a ordem. Abraão não sabe quem Deus é ainda. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Abraão não sabe. Deus chega e nem se apresenta. Do tipo assim, bom dia, meu nome é Deus. Deus já chega dizendo o que para ele? Olha a primeira, e tem gente que vai perder. Olha a primeira palavra que Abraão ouve de Deus. Qual é? Sai. Eu vou dar mais uma chance para pelo menos 80% dos que aqui estão dizer. Qual é a primeira palavra que Abraão ouve de Deus? Sai. Sai, sai. Abraão não sabe quem Deus é. E Deus não chega dizendo, ganhe, receba, toma, conquiste, triunfe. Não, Deus já chega dizendo, sai, perca, entregue. O problema dessa geração é que acha que antes de Deus receber, Ele quer dar. Não, antes de dar, Ele quer receber. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Deus já chega dizendo para Abraão, sai, perca, abra mão. Eu vim aqui primeiro para tirar de você. Eu vim aqui hoje primeiro para exigir de você. Mas eu nem sei quem tu és. Mas mesmo assim eu estou aqui para lhe pedir algo. Sai! Perca! Eu vim aqui para te esgotar. Porque a verdade é que dependendo do projeto de Deus na vida de alguém, Deus sempre vai lhe esgotar. Vai tirar as suas bases. Vai tirar a sua segurança humana. Agora fique certo. Por mais que Deus tire de você, Deus nunca vai te deixar sem nada. Ele sempre te deixará, nem que seja com pouco, mas será o sinal. Esse pouco é sinal de que é Deus quem está trabalhando em minha vida. Lembra de Jó? Claro que se lembra. O que Jó perdeu? A maioria dirá, tudo. Não, ele perdeu quase tudo. O que ele não perdeu? Um caco de telha. Aí você dirá, mas o que é um caco de telha? Nada. Nada para você que não tem coceira no corpo todo. Pergunta para Jó. Chegasse em Jó com 10 mil reais e dissesse, me venda esse caco de telha por 10 mil reais. Sabe o que ele diria? Tô fora. O que 10 mil reais pode fazer para aliviar minha coceira? Eu fico com um caco de telha. Porque Deus nunca te deixará com o que você quer. Deus sempre te deixará com aquilo que você vai precisar. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Mas do caco de telha que restou a Jó, Deus reconstruiu a história dele. Isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus. Tem gente que chegou aqui esgotado e dizendo tudo acabou. Não, você ainda tem um pouco de fé. A prova disso é que com toda dificuldade você veio ao culto, e do pouquinho que você ainda tem, Deus te reergue nesta noite. E a glória da segunda casa. Deus chega a Abraão dizendo, sai, perca, abra mão, perca a sua segurança humana. Tá bom, para você que está atento. E aí Deus continua, sai, Abraão não sabe. Se der para pôr um pouquinho de retorno para mim aqui, eu agradeço. Abraão não sabe exatamente quem é Deus. Obrigado. E olha o que Deus diz. Sai. Tá. Sai de onde? Da casa do teu pai.
E vou para onde? Então, depois eu te conto. Não, imagine a cena, para você que ainda está atento aqui. Imagine a cena, Abraão chegando para Sara. Ô Sara, sim, voltando do trabalho, Deus falou comigo. A Sara vem da mesma origem de Abraão. Deus, que Deus? Então, eu não sei muito bem não. Nunca tinha ouvido falar dele, mas ele falou comigo. Tá, e o que ele falou? Então ele falou para a gente ir embora. Embora? É. E ele falou para a gente ir para onde? Então, ele falou para a gente ir embora, mas ele falou que não vai contar agora não. Ele falou que só vai contar no processo. Ô irmã, você que está atenta aqui, na boa, entre nós aqui, se teu marido chega em casa falando isso, o que você fala para ele? É por isso que não sai do lugar. É por isso que entra ano, sai ano e continua no mesmo lugar. E eu vou dizer mais da parte de Deus aqui. Deus sabe em quem investir. Deus só investe pesado em quem está disposto a ir longe por Ele. A quem mais Deus exigiu esse tipo de coisa além de Abraão? A ninguém mais. Por quê? Porque Deus exige de mim de acordo com o limite do projeto dele em minha vida. Se Deus não exige nada de você, é porque Ele não tem projeto nenhum para você. Se exige pouco, é porque o projeto é pequeno. Mas se Ele está exigindo coisas pesadas, alegra o teu coração. É sinal de que o que Ele tem para fazer em você é coisa grande. Quem recebe a palavra, o sai e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei.